Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 10, que são bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos falar do item 9 ao item 13, que vem com a chamada o argueiro e a trave no olho, e não julgueis para não seres julgados. Nós vamos terminar esse capítulo das bem-aventuranças, mas antes nós vamos lembrar, em preleções passadas, nós já fomos falando de algumas bem-aventuranças. Lembrando, são 9 bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, na verdade, são o que para nós? Caminho de nós termos o entendimento de como nós podemos proceder nesse nosso crescimento espiritual e moral. Cada bem-aventurança vem falar de um sentimento nosso, para que nós olhemos para aquele sentimento e trabalhemos dentro de nós. Vamos lembrar um pouquinho? Nós falamos da primeira, que eram bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito no sentido de nós olharmos para dentro de nós e reconhecermos que nós somos falhos, nós somos pequenos ainda e temos um caminho a trilhar. Por isso a questão de pobres de espírito. E entendermos que quando nós conseguimos olhar para dentro e olharmos realmente quem nós somos, nós começamos a entender o que significa a palavra humildade. Então nós conseguimos ter essa humildade de olhar para dentro de nós e enxergarmos que nós temos falhas. É o primeiro passo. Então, nosso primeiro degrau desse entendimento das bem-aventuranças. Depois a gente tem bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, nós. Bem-aventurados, nós por quê? Já entendemos na primeira bem-aventurança a ter a humildade de olharmos as nossas fraquezas, as nossas falhas. E aí, quando a gente consegue enxergar, a gente vê que é difícil mesmo. Nós temos defeitos a serem trabalhados, por isso o chorar. Mas o chorar não só com o chorar de um sentimento negativo, mas o chorar do entendimento, mas irmos para frente. Depois a gente vem bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então nós entendemos a humildade, né? Nós passamos a entender que nós temos um caminho para trilhar, choramos, mas temos que continuar esse crescimento. E nós vamos aprendendo a sermos mansos e pacíficos internamente. É preciso dessa paz interior para a gente conseguir externar ou realmente demandar essa paz para o outro. Então, nessas 3 primeiras bem-aventuranças, nós estamos falando do eu. Nas seguintes, nas outras 3 bem-aventuranças, nós vamos falar com o próximo. E aí a gente vem para bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça, por quê? Porque nós entendemos esse olhar para dentro e começamos a enxergar o próximo. Então, a fome de justiça, a fome de fazer a coisa certa, a justiça conosco e com o próximo. Porque a gente enxerga que a gente tem falhas. E nós cometemos essas falhas não só conosco, mas com o outro, que é o próximo. Então a gente entende, né, essa justiça do quê? De reparar os nossos erros. Assim como nós também queremos que reparem conosco. Na sequência, a gente cai na bem-aventurança que nós estamos falando desde a semana passada. Bem-aventurados os misericordiosos. O que significa a palavra misericórdia? Caridade e bondade. Então, bem-aventurados, bem-vindos os bondosos, os caridosos. Então, nós já começamos a entender as nossas falhas, que nós temos um caminho a percorrer, que nós temos que reparar o que nós fazemos com o próximo, e essa misericórdia vem nos dar esse bolinho da cereja para que nós possamos ter a caridade conosco e com o outro. Então, nós falamos do eu, estamos falando do próximo, no bem-aventurados misericordiosos. E aí, nesse trecho, pega-se do Evangelho 2 pontos. O argueiro e a trave no olho e não julgueis para ser julgados. Porque a gente está falando então de bondade e caridade. Começa esse trecho do Evangelho de Mateus com o argueiro e a trave no olho. E diz: por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão: deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão.
Aí ele vem nos alertar com relação aos nossos caprichos e o nosso orgulho. Porque a gente sempre olha o outro, o defeito do outro, o que o outro fez, mas a gente não olha, na verdade, o que a gente também está fazendo. Nesse item, ele vem nos alertar, Jesus tem até num ponto aqui, que ele fala, né, que o orgulho é a fonte de muitos dos nossos vícios. E se nós espelhássemos a situação e olhássemos, se nós estivéssemos fazendo aquilo, qual seria a nossa ação? Por isso de tirar, a gente vê a trave, o argueiro no olho do outro, mas não tira a trave do nosso. A gente olha a situação do outro, dá palpite, critica, mas não olha nessa situação como nós agiríamos. É o primeiro ponto do Evangelho para nós prestarmos atenção, com relação, que olhar que nós temos com o próximo com relação a essa bondade e essa misericórdia, quando primeiro nós apontamos para o outro, achando a trave no olho do outro e não olhamos para nós. No outro ponto que ele vem falar, não julgueis para não ser julgados, porque ele fala, com a mesma medida que julgares, será julgado. Mais um momento que a gente para pensar nessa bondade e na misericórdia para com o próximo. Nós gostamos de julgamento dos outros? Quando alguém vem e fala, vou fazer uma crítica construtiva, a gente já vira o olho assim, crítica. Construtiva só para quem for, né, dar esse toque sutil para a gente, porque para a gente vai o quê? Mexer na feridinha nossa do orgulho, porque vai tocar em algum ponto que a gente não gosta. Sendo amigo ou inimigo, se falar da crítica construtiva, a gente já se arma para nem às vezes escutar, mas para ver o que vai vir para cima. E nós estamos de novo mexendo no sentimento para nós trabalharmos o orgulho, porque a gente não gosta de ouvir, né, certas coisas. E é aqui que então Jesus vem com uma situação, vamos lembrar, da mulher adúltera. Quando vem com não julgueis para não ser julgados, a gente vai lembrar de um momento em que Jesus estava com os discípulos e também com o povo e mexendo na areia, no chão. Vêm os fariseus para testar Jesus mais uma vez e trazem a mulher adúltera e falam, né, pelas leis de Moisés, uma mulher adulta tinha que ser, né, apedrejada até a morte. O que diz tu? Perguntam para Jesus para testá-lo e ver o que ele responde. E Jesus, com a sua mansuetude, continua e diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a gente sabe, né, ninguém lá presente condenou ou julgou a mulher adúltera. Por quê? Porque aí a gente olha para dentro e fala, nós também temos um teto de vidro. Jogar pedra no teto do outro, e quando jogarem no nosso? Naquela situação, Jesus nos deu mais uma vez o exemplo de que todos nós temos teto de vidro. E que para nós criticarmos, julgarmos alguém, nós precisamos ter também uma moral um pouquinho mais elevada, para poder ter essa moral de criticar o outro. E nós não temos na maioria das vezes. E mais um exemplo que Jesus nos dá é que Jesus, com toda a sua moral, com sua autoridade moral, não criticou, não julgou. Né? E a gente percebe sempre que em todas as situações, não importa qual, Jesus nunca aponta o dedo e critica. Ele acolhe o pecador, vamos colocar. E não é que passa a mão no que foi feito errado, mas ele orienta, ele cura, nesse sentido de orientar, mas não critica, não rebaixa, não menospreza. E nós, na primeira oportunidade que nós temos, a gente cai de sola em cima do outro, acabando com o outro para mostrar que estava errado e a gente estava certo em alguma coisa. E aí a gente lembra mais uma vez de Jesus quando vem falar, né? Eu não vim, na verdade, né, trazer a espada no sentido de cortar e acabar
com alguém. Ele veio para cortar e acabar com essas situações e nos ensinar um caminho novo de entendimento, de compreensão. Porque todos nós somos falhos. Então todos nós precisamos da misericórdia de alguém para conosco também. Não somos só nós que fazemos a coisa certinha, bonitinha. Nós também erramos. E nós um dia precisaremos de alguém que tenha essa misericórdia conosco. E aí a gente lembra de outra coisa. A lei de causa e efeito. Se nós fazemos uma coisa boa para o próximo, em algum momento a gente recebe uma coisa boa. Se nós fazemos a coisa ruim, em algum momento nós vamos receber isso também. Não dá para ficar fazendo só a coisa errada e querer receber a coisa certa. A física está lá, ação e reação, vai e volta. Aqui nós temos a causa e efeito. Nós fazemos alguma coisa, promovemos alguma coisa para o outro e em algum momento nós recebemos aquilo de volta. É que a física é imediato, bateu, levou. Aqui não, a gente sabe que muitas situações que nós passamos hoje, quando a gente lembrou lá na Bem-aventurados os aflitos, as aflições que nós passamos hoje, os perrengues, são de situações lá do passado e que a gente está tendo a resposta agora. Nossa, não entendo, por que eu estou numa situação tão difícil? Por que, né, eu passo por tantos perrengues? Não fiz nada nessa vida. Mas e lá atrás? Graças a Deus a gente não vem com a memória para lembrar tudo de errado que a gente fez. Mas a ação está lá para ser reparada. E por isso que ele fala de novo. O argueiro na trave do outro, a situação do outro nós olhamos, criticamos, julgamos, analisamos. Mas nós não olhamos o que nós fazemos. E quando nós fazemos esse julgamento, lembrar que uma hora nós também seremos julgados. Com essa colocação, a gente lembra também de um outro ponto para ser trabalhado. Então, do orgulho já é bastante, né? Se nós formos parar para pensar nos nossos orgulhos, o melindre. Para nós entendermos, às vezes, uma palavra que nós falamos para uma pessoa, quanto que aquela palavra pode ser dolorida para o outro. E a gente fala sem pensar. Lembrar que a palavra emitida é igual um tiro dado, já foi. E a gente não sabe como o outro vai receber isso. Às vezes a pessoa não está naquele dia legal, né, e ela recebe aquela crítica construtiva que pode colocar a pessoa mais para baixo ainda. Assim como a gente pode encontrar uma pessoa na rua e dar um sorriso, nem conheço, mas né, deu aquele sorriso, e a pessoa estava precisando daquele conforto, nem que fosse daquele olhar de uma pessoa estranha, para ele sentir que alguém olhou para ele e ganhar aquele dia. Hoje em dia nós temos, principalmente né, da turma mais jovem, né, um grande número ainda de suicídios. Por quê? Por essa falta nossa de olhar no próximo. Não importa, né, um bom dia, é só um bom dia, é tudo um bom dia para uma pessoa. É tudo a gente entrar no elevador com o vizinho e olhar para a cara do vizinho em vez de estar no celular. Nem que seja, vai chover hoje, né? Vai chover hoje. A gente fala todo dia a mesma coisa. Mas nós olhamos para o outro. Que o outro pode estar num dia péssimo, precisando desse olhar. É a misericórdia que a gente pode ter para com o outro. É a caridade moral que Jesus nos ensina, que é o mais fácil no sentido de nós fazermos, porque não depende de bolso. Eu não preciso ter dinheiro na conta, eu não preciso ter dinheiro no bolso para fazer a caridade. É a moral que dá o crédito para a gente, com a turma lá em cima. Caridade material é legal, a gente precisa, a gente pede também. Mas a moral é o que tira de nós o sentimento. O material vai quase por obrigação. Eu contribuí, eu ajudei. Toquites. Mas a moral exige alguma coisa nossa. O tempo nosso de olhar para alguém e o sentimento nosso de gerar aquela energia para outra pessoa. E nós deixamos passar. Então é o bom dia
para o presidente da empresa e é bom dia para o faxineiro, para o porteiro da empresa. Ah, mas está lá, fazendo a faxina. Ele deixa tudo limpinho para a gente trabalhar naquele dia. E às vezes a gente nem sabe o nome da pessoa. É essa atenção, esse olhar para com o próximo. Tem uma chamada aqui no livro do De Luca, que é o livro Alguém Me Tocou. E ele pega justamente esse trecho do Evangelho, Bem-aventurados os misericordiosos, e ele traz uma chamada, começa com uma chamada do Chico, que diz o seguinte: Jesus, quando nos recomendou entregar os nossos julgamentos aos juízes, para que não venhamos a julgar erradamente uns aos outros, compreendia de certo que geralmente temos disso de mim, digo isso de mim, determinado grau de periculosidade e, em virtude disso, precisamos da misericórdia de todos. Então ele fala que todos nós, né, temos um grau de periculosidade com a nossa boca, né? Nossa língua é um músculo danado para poder pegar o outro de jeito e acabar com o outro. Então aí a gente tem que lembrar que nossa língua pode funcionar para dar uma palavra de conforto e de elevação para alguém. Por isso a gente lembrar da nossa periculosidade. Não é só de bater e ferir alguém com alguma coisa, mas a língua. E ele coloca também o seguinte: ninguém poderá dizer que não ama porque não foi amado. Jesus nos amou ontem, nos ama hoje e nos amará sempre. E um outro alerta que ele nos dá, ele diz o seguinte: isso não quer dizer que Jesus aprovou o adultério, no caso da mulher adúltera. Ele quer a morte do pecado e não do pecador. O erro não é maior do que a pessoa que o comete. Cristo tem uma estratégia diferente da nossa, pois ele acolhe o pecador enquanto nós o segregamos. Cristo abomina o pecado, mas ama o pecador. E como disse Chico Xavier, todos nós temos certo grau de periculosidade, isto é, todos nós ainda percorremos a estrada do erro. E Jesus nos formula uma pergunta muito objetiva, cuja resposta, creio eu, ainda não demos porque não temos o que responder. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho? Quem cuida muito da vida alheia está cuidando pouco da sua, o que é lamentável, porque há tanto trabalho interior a se realizar na busca do nosso aperfeiçoamento que não nos sobraria tempo para vigiar a conduta do próximo. Isso foi um tapa na minha cara quando eu li. É dureza, né? A gente cuida do outro, mas não cuida da nossa. E para finalizar, eu vou contar uma historinha para a gente pegar essa questão de prestar atenção. É a história de um alfaiate. Esse alfaiate, ele tinha uma clientela muito grande. Mas, de um determinado momento, essa clientela dele foi sumindo. E ele era um alfaiate, uma pessoa muito desatenta, né? O que uns prestavam atenção em muita coisa, ele não prestava atenção em nada. Então, a mesma roupa que ele usava enquanto trabalhava, ele usava para sair, para ir no mercado, para fazer faxina em casa. Então, ele saía de vez em quando na rua com aquela roupa, né, toda esfarrapada. As pessoas olhavam para ele e falavam: se ele anda assim, não pode ser um bom profissional, um bom artesão. E assim foi. E um dia a filha desse alfaiate falou: pai, tem que resolver essa situação, porque a gente está ficando cada vez mais pobre. Só precisa fazer alguma coisa. Então o alfaiate foi lá no porão da casa, achou um monte de coisa, que falou: vou vender isso no mercado para conseguir ter dinheiro. Pegou um carrinho, encheu de coisas e foi para o mercado e conseguiu vender as coisas que ele tinha levado. Com aquele dinheiro, ele comprou algumas iguarias, comidas gostosas, mas ele passou por uma banca que ele viu um tecido lindo, que tinha todas as cores do arco-íris e fios de ouros no tecido. Ele não resistiu e comprou aquela peça de tecido e levou para casa. Quando chegou em casa, ele colocou a peça de tecido em cima da mesa, olhou e começou a cortar e costurar, até que ele fez um manto para ele com aquele tecido.
saiu na rua com o manto e todo mundo que olhava para o alfaiate com aquele manto, aquele tecido lindo, falava, que lindo, eu quero, eu quero, eu quero. E aí foi formando uma fila de clientes na porta para fazer o manto igual ao dele. E aí ele foi ficando rico. Mas lembrando, ele era uma pessoa desatenta. Com aquele mesmo manto, ele lá varria a casa, costurava, ia no mercado, fazia de tudo. E o manto foi, né, ficando meio capenga. Ele saindo na rua com aquele manto, todo mundo olhava e falava, nossa, se ele anda assim, não vai fazer grande coisa. Foi reduzindo a clientela dele, ficou pobre de novo. O que ele fez? Pegou o manto, olhou para o manto, ainda sobrou uns pedaços aqui útil de tecido. Cortou, costurou, fez um paletó. E saía na rua com o paletó, com a parte do tecido bonito, e todo mundo olhando, nossa, que lindo, que maravilhoso, eu quero um paletó desse. A clientela foi voltando para fazer paletó com ele, enriqueceu de novo. Lembrando, ele era desatento. Andando com o paletó para fazer faxina, ir no mercado, lavar roupa, fazer comida, e o paletó foi degringolando também. O que ele fez de novo, em cima da mesa, cortou, costurou, fez um coletinho. E saía na rua com o coletinho lindo, maravilhoso, chamando a atenção de todo mundo. Até que o coletinho também foi se desfazendo. Desfazendo o coletinho. O que sobrou do tecido, ele fez um botão. E ele saía com a roupa e aquele botão na frente. Todo mundo olhava aquele botão lindo. Eu quero um botão, eu quero um botão, eu quero um botão. Ele era desatento. Aonde ele ia com o botão, foi desgastando o tecido. Ele pegou o botão, olhou e cortou. E sobrou um pedacinho de tecido. O que ele fez com esse pedacinho de tecido? Diz a contadora de história que cada um de nós vai imaginar o que ele fez com aquele pedacinho de tecido. Porque essa história é para ser contada para toda a gente, enquanto tiver gente que presta atenção em tudo, enquanto outros não prestam atenção em nada. Porque sempre existe valor numa pessoa no ponto menor que ela possa ter na sua habilidade menor e que está dentro de cada um de nós. Então a gente vai imaginar o que ele fez com o tecido. E a gente vai prestar atenção ou não prestar atenção, tá bom?